Brasileiras e brasileiros, minhas amigas e meus amigos, meu abraço. Minhas recomendações aos meus fuzileiros navais do Rio de Janeiro e a todas as nossas equipes que estão espalhadas pelo Brasil. A confiança da nação e a certeza de que vamos ser bem-sucedidos. O motivo de eu vir agora com esta informação são telefonemas de quase todo o Brasil pedindo situação sobre essa baderna que chamam de eleições que está instalada este ano. Então, eu venho aqui para informar que não existe mais eleição em 2018, porque não tem partidos políticos para realizar essas eleições, não existem efetivos políticos para serem candidatos, e as eleições este ano constituem um ataque frontal à Constituição. Como, aliás, todos os pleitos eleitorais se constituem em ataques terroristas à Constituição. Primeiro porque a nossa Constituição criou e instalou no Brasil a democracia pluralista rotativa. Pluralismo político. Ela deixou bem claro, até para analfabetos entenderem, que é uma democracia de partidos políticos, não de gangues de bandidos, nem de seitas ideológicas e nem de associações de vadios para se alinharem no erário público. E isto é o que temos aqui na organização do terrorismo de bandidos transnacionais que são compostos pela bandidagem oligárquica no poder, que é constituída de 35 associações, gangues e quadrilhas de bandidos, de vagabundos, registradas no Tribunal Superior Eleitoral como partidos políticos. Tanto são isso, a Constituição, como eu já falei, é bem explícita quanto ao pluralismo político, no artigo 17, inciso 1º. Ela não admite a baderna eleitoral que chamam de coligações. Ela permite as coligações lineares, isto é, o acordo eleitoral entre agremiações partidárias. Elas podem se juntar para enfrentar o pleito entre 2, 3, 4 partidos políticos. Mas a coligação tem de ser da União até o município. No caso das eleições agora, que são eleições federativas de presidentes, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais, então a coligação tinha de ser de presidente a governadores, reunindo senadores, deputados estaduais na mesma coligação. Mas eles não fazem isso.
Desde os primeiros pleitos eles fazem. É uma bichorna, como se diz. Partidos que se coligam em esfera federal e ficam contrários a outra coligação. Daí, nessa coligação contrária, eles se coligam em esfera estadual. E se coligam em esfera municipal, também diferente. Isso não são partidos políticos. Isso é o que o ministro Gilmar Mendes muito bem denominou. Gangues de bandidos para, enganando a nação, se fazerem mandatários para roubarem os cofres públicos. E não só isso, se só roubassem os cofres públicos, mas não matassem, mas eles são autores de um genocídio, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Porque nós tínhamos na Segunda Guerra Mundial um genocídio de 6 milhões de judeus. Hoje nós estamos no Brasil com um genocídio de mais de 11 milhões de brasileiros assassinados por essa gente. Então não pode haver campanha política para eleger esses bandidos. Essa gente tem que ser colocada na cadeia e eu vou botá-los na cadeia. Estamos organizando aí as arenas que foram construídas para a Copa da FIFA para abrigar eles, porque tem muita gente. Até que a justiça os julgue e os condene. Aqui está, desde ontem, o ato constitucional, legal, que extingue as gangues de bandidos chamados de partidos políticos e suspende o pleito eleitoral de 2018, devidamente recebido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Eleitoral. E agora a tarde está entrando por cidadãos, mas a impugnação do pleito em esfera judiciária, porque esta aqui é ato de Estado que se consolida na esfera do poder constituinte, ou seja, do foro de soberania, ou também do exercício direto do poder pelo povo. Este ato aqui é absolutamente legal, ou seja, constitucional, legítimo, institutivo e necessário, preenchendo, por conseguinte, todos os requisitos, condições e pressupostos para o exercício da magistratura de Estado que está sobre mim para exercê-lo. E eu tenho grau de escolaridade e mais de 50 anos de cancha para saber fazer isso. Não venho pedir para ministro do Supremo Tribunal Federal e nem para qualquer magistrado, porque o máximo que eles possam ser em competência escolar serão iguais a mim, mas são inferiores a mim no exercício da ciência do direito, que eu já comecei trabalhando para a extinção da Guerra Fria, e termino da cortina de ferro, desmontagem da União Soviética, onde o conhecimento jurídico não poderia ter equívocos. Então eu não venho pedindo, eu venho determinando. E aqui, primeiro, como já falei, eu notifiquei os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que eles não têm as qualificações constitucionais
de notório saber jurídico e ilibada conduta para integrarem a Corte Constituinte. A Constituição estabelece como limite ao povo no exercício direto do poder. Então, tudo aquilo que o povo tem de editar, porque não tem Congresso para dar a tramitação legislativa, tem de passar pelo crivo da Corte Constituinte, para a qual o Supremo Tribunal Federal é instituído. O Supremo Tribunal Federal tem, portanto, atuação em duas esferas. A esfera do poder constitucional, que é do Poder Judiciário, do qual o Supremo Tribunal Federal é órgão, e a esfera do Poder Constituinte, no qual ele é a Corte Constituinte para dizer se o povo no exercício direto do poder está limitado à Constituição ou comete excesso nos atos institucionais. Então, está aqui desde ontem. Não existem partidos políticos no Brasil. E, de consequência, não tem pleito eleitoral. E, por causa disso, agora, daqui a pouquinho, eu estarei notificando materialmente, através de notificação direta, os bandidos terroristas que estão aí em campanha eleitoral para presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, estão afrontando a Constituição da República. São bandidos terroristas cometendo atentado terrorista contra a Constituição. Porque neste ano não pode haver eleições dentro do Brasil. Porque o Brasil estava em estado de vacância desde o dia 1º de janeiro de 2015, bem declarado pelo Superior Tribunal Eleitoral, quando arquivou o processo de cassação do mandato de Dilma por falta de objeto, porque não havia mandato para ser cassado. Como disse o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, era questão para ser resolvida fora do Poder Judiciário, pelo instrumento que a Constituição estabelece, que é a intervenção constituinte no processo histórico, que é feita pelo povo, e naquela ocasião já estava em andamento. Então, aqui está o Supremo Tribunal Federal, perante a magistratura de Estado, sem ministros, porque eu não posso estar submetido a 11 pessoas que podem pessoalmente não serem isso, mas institucionalmente são bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país, porque tem de se aplicar a eles para a destituição de investiduras, a regra universal do direito acusatório. Quem se associa a bandidos, por qualquer modo, ou a quadrilha de bandidos, se faz parte dos crimes por eles cometidos. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estão aí escancaradamente dizendo para o Brasil e para o mundo que não existe
Estado dentro do Brasil. E por isso existe aquilo que a ministra, Corregedora Nacional de Justiça, já declarou: bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. É isto que temos hoje no Brasil. E é por isso que vemos espetáculos tão deprimentes para o povo brasileiro, como foi o espetáculo de domingo passado, no Tribunal Regional da 4ª Região, com o juiz Sérgio Moro e o delegado de polícia, grande brasileiro, merece o respeito e admiração da nação toda, porque foi ele que salvou a pátria. Grande delegado de polícia, grande Polícia Federal. Embora o seu diretor, Rogério Galouro, não esteja correspondendo a essa grandeza. Mas a grandeza da Polícia Federal como um todo absorve essa desqualificação do seu diretor-geral. Então, eu estou dizendo aqui para o povo, e eu vou dizer isso através de expediente pela Polícia Federal. E o Supremo Tribunal Federal, que qualquer bandido terrorista que se apresenta em qualquer lugar do Brasil em campanha política para presidente da República, seja preso, porque é assim que a lei brasileira determina. Bandido em flagrante delito, qualquer pessoa do povo pode prender. E, neste caso, qualquer cidadão tem a obrigação de fazer isso em defesa da pátria, em defesa da própria nação. Não são só as autoridades policiais. Não são só as Forças Armadas, desde ontem, devidamente em prontidão para qualquer eventualidade, que devem fazer isso em virtude de suas investiduras. Mas todo cidadão está acima de todas as autoridades constituídas, investido do dever no processo histórico de prender esses terroristas em ação. Porque acima das autoridades constituídas são os cidadãos, membros do poder constituinte, que pela Constituição institui o Estado, que os habilita para o exercício de autoridade. Exercício de autoridade que agora falece, segundo a declaração de conduta do Supremo Tribunal Federal, aliás, dos seus ministros, mostrando para o Brasil e para o mundo que não existe Estado no Brasil. E estão certos, porque estamos com 2 Estados. O Estado democrático de direito, que o povo restabeleceu no dia 29 de dezembro de 2017, quando assumiu a instituição da Presidência da República, comigo instituído para o cargo. E o Estado paralelo, comunista, terrorista de bandidos, ora sediado em regime de esbulho no Palácio do Planalto, impedindo que o povo, em mim, instale o exercício do expediente de governo da União ali. Embora não estejam impedindo esse exercício, porque a presidência da República está onde está o presidente da República.
e por isso, em qualquer lugar, eu estou tomando conta dos interesses da nação. No momento, é a desmontagem do comunismo terrorista que estava instalado. Nessa desmontagem é que ontem eu fiz isso. E a partir de ontem não tem candidato a presidente da República. Porque mesmo que me matarem, esse teatro continua, persiste. Mesmo que me matarem, a suspeição dos ministros do Supremo Tribunal Federal persiste. São atos de Estado, o mundo inteiro reconhece e tem validade plena nos foros internacionais. Não é um analfabeto que estamos falando. E nem um doutor meio pau, como você disse. Tem história na vida do meu país e na vida da humanidade. Então, era isso que eu queria dizer, principalmente para o meu povo no Rio de Janeiro, que carinhosamente está me acolhendo com o calor que sempre identificou o povo carioca. E aproveito para dizer que dentro de pouquinhos dias eu estarei lá para elevar oficialmente a cidade do Rio de Janeiro à capital histórica e cultural do Brasil, onde estabeleceremos data para eu exercer historicamente e culturalmente a presidência da República de tempos em tempos lá. Vai ser um centro turístico de elevada importância no planeta para a humanidade toda, dados os programas, que o Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação Brasileira tem para a cidade do Rio de Janeiro, de interesse da humanidade toda. Repito, senhores que estão no exercício direto do poder, na instituição da presidência da República, este ato aqui, que é de vocês, não é meu, eu sou apenas o vosso peão, nos obriga a prender Jair Bolsonaro, Álvaro Dias e toda essa corja que está em campanha aí e que são, pela lei, estão devidamente responsabilizados nos foros internacionais nessa acusação de bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do Brasil. Prendam esses bandidos se aparecerem por lá. Me informaram hoje que tem programação para amanhã no Rio de Janeiro. O mundo aplaudiria de pé o povo carioca se apresentassem o bandido Jair Bolsonaro preso em flagrante delito de terrorismo contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito do Brasil. Como Álvaro Dias, como qualquer desses bandidos. Todo o povo brasileiro está constitucionalmente obrigado a efetuar essas prisões. E também informo que estamos organizados para qualquer resposta de mais violência, porque já basta a violência que sofremos. De 94 pessoas assassinadas todos os dias nos corredores do SUS. 174 pessoas assassinadas todos os dias no arraial do banditismo comum, onde 100 mulheres e crianças são estupradas por dia.
9 crianças e adultos são assassinados por dia no tiro ao alvo, no treinamento de menores recrutados para o crime. Então, bote na cabeça. A nossa democracia é pluralista. Não podia, então, ter já há 15 anos uma organização de bandidos, uma seita de ideologismo marginal, submetendo a nação brasileira à mais vil chacina da história da humanidade. Durante esse tempo, no mínimo, 4 presidentes deveriam ter passado pela presidência da República se a democracia fosse rotativa. Teríamos, no mínimo, 2 ou 3 partidos passando pela instituição da presidência da República se a democracia fosse partidária, fosse rotativa. Mas ela não é. Ela tem um partido único, que é formado do banditismo, com o comunismo e o terrorismo. E disso criaram 35 associações de gangues, de bandidos, de vadios, alinhados no erário público, que se agregam e se desagregam no roubo que praticam de 2 em 2 anos contra o país, para atualizar a distribuição das partilhas. Enquanto isso, o Brasil já não existe mais economicamente. Já não tem mais porte econômico, massa econômica, para ser considerada uma economia em termos de mundo. Já estamos abaixo de 1/3 do tamanho econômico que tínhamos em 2003. E eles não param de roubar. Emissão de real frio, sem nenhuma preocupação. Parece que ficaram malucos. Até a Casa da Moeda quebrou, para provar ao mundo aquilo que vínhamos denunciando há bastante tempo, e em cima de cujo fato eu denunciei a falcatrua, as agências reguladoras de crédito, de onde emergiu o estado de falência do Brasil. Salvando bloqueio econômico. E que se nós não tivermos condição de tomar providências muito imediatas, vai acontecer. Qualquer país do mundo pode solicitar ao FMI um levantamento da situação no Brasil, e essa seria a providência final da nossa ruína, o tiro de misericórdia. Não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, eu estou precisando da confirmação de um determinado público aqui em Brasília. Não é muita gente. É para um acontecimento que todo mundo vai gostar. Precisamos ter a manifestação de toda a nossa organização em termos de Brasil. E aí, o nosso pessoal aqui, a Mércia, o Jeremias e os demais, vão dizer como é que tem que ser feito. E vou aproveitar também, o nosso pessoal lá do Amazonas, lá da Amazônia, de Manaus, mandou imprimir o ato histórico que até hoje não tinha acontecido ainda em nenhuma parte do mundo.
do povo quando assumiu a instituição da presidência da República em reunião constituinte, constitucionalmente instalada, cumprindo todos os rigores da doutrina democrática, com tanto cuidado com a lei, que a bandidagem não conseguiu nenhum ato de oposição ao povo. Então, isso aqui foi editado, fizeram bem bonitinho, os brasileiros da pátria, lá do Amazonas, de Manaus. A capa foi essa grande brasileira, Andréia, que está aí no ladinho na capa, que nos mandou. E não estou lembrando agora o nome do grande brasileiro que criou a capa. Aí. Esta é a capa. Ficou, parece uma revistinha, mas não é uma revista. Eu acredito que daqui a alguns anos vai ser o documento mais badalado nas escolas do Brasil e talvez do mundo inteiro, porque aqui está surgindo o Brasil Novo. O general Vilas Boas disse na sua declaração que eu li ontem aqui. O Brasil Novo. Vejam a base aqui desse Brasil Novo, que é uma realidade humana, da espécie humana no planeta. E aqui está a contracapa desse Brasil Novo, que já mostra a sua cara. Projeto da Amazônia, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. A fotografia da menina ali simboliza a pátria renascida. E aqui embaixo, o Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação. O símbolo, ou seja, o brasão da Academia Municipal, da Academia Brasileira de Comunicação. A primeira no mundo, que quando eu fui apresentá-la na Grécia, os acadêmicos intelectuais gregos nos disseram: o povo brasileiro é, de fato, a promessa de humanidade desenvolvida para o mundo. Porque em tudo eles estão na nossa frente. Os gregos tiveram a ideia de cultuar a literatura, o produto da inteligência. Os brasileiros supriram a lacuna com o culto à inteligência, que é a comunicação, que é Deus, segundo João, em seu Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Como o princípio da intelectualidade humana. E aqui no lado, o brasão da Universidade Ecológica da Amazônia, que já está reconhecida no mundo, será o centro científico da humanidade inteira. Vamos começar a construí-la no próximo ano. O terreno já está pronto, as bases já estão preparadas dentro da Amazônia. Está aqui a carinha da coisa. Então, aqueles que quiserem, tem que entrar em contato com a Márcia e o Jeremias aí, que eles que estão encarregados de mandar. Aí vão pesar no correio, saber quantas gramas dá, para vocês mandarem o envelope, aqueles que quiserem,
mandarem um envelope selado para receberem o exemplar. Era o que eu tinha de dizer agora de manhã. E repito, cada cidadão e cidadã brasileira está constitucionalmente instituído para prender esses bandidos em qualquer lugar que eles se apresentem como candidatos a presidente da República, a governadores de estado, a deputados estaduais, a deputados federais e a senadores. São os bandidos terroristas em ação terrorista contra a Constituição da República e o Estado Democrático de Direito. O Brasil tem seu presidente constituído, sou eu. Comandante Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, nas quais confio. Deus os abençoe e os guarde. Obrigado.